O convidado de hoje é o comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, o Coronel Carlos Alberto Davi dos Santos, não é? O Coronel Davi. Claro que todos sabem, não é matéria nacional, internacional, uma área de conflito aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, invasão em Aquidauana. Policiais da Força Nacional no Estado de Mato Grosso do Sul, o ministro da Justiça esteve visitando ontem nosso estado. E a Força Nacional está aí para tentar dar uma segurança, tanto para os índios, como também para os proprietários rurais. Mas a estratégia que será utilizada é através da Polícia Militar do nosso estado. E qual será essa estratégia utilizada nesta área de conflito? Bom dia, Coronel Davi, é um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre mais uma vez. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia a todos da FM Capital e bom dia a todos que nos ouvem. Ontem estivemos reunidos com os oficiais que vieram compondo a Força Nacional. Reunimos também com o pessoal da inteligência, da Polícia Militar do Estado e com o comando da SIGICOI. E a partir dali, com as informações que nós já dispunhamos, nós traçamos um planejamento com algumas ações que serão desenvolvidas a partir de hoje pela Força Nacional. E o objetivo principal, Marquinhos, é nós levarmos tranquilidade ao campo, evitando qualquer outro tipo de confronto entre indígenas e pecuaristas, produtores rurais, e através da presença da Força Nacional e de forma secundária da SIGICOI, nós mudarmos o panorama existente na região. O governador pediu o auxílio da Força Nacional para uma das razões principais foi o despejo que deveria ter acontecido hoje, né, deveria acontecer hoje, e terminou sendo suspenso pelo Tribunal Federal. Quer dizer, a partir do despejo, qual seria, coronel, o papel da Força Nacional aqui em Mato Grosso do Sul? Bom, primeiro dizer que o governo do Estado agiu de forma correta ao solicitar a Força Nacional, que é uma tropa federal, para cuidar dessa questão. Até porque, Sérgio, é bom as pessoas que nos ouvem saber disso, nós temos decisões e posicionamentos contrários por parte, principalmente do Ministério Público Federal, à atuação da Polícia Militar em questões que envolvem indígenas. Nós já tivemos alguns problemas no passado e, infelizmente, na semana passada, até para que pudéssemos dar cumprimento à ordem judicial da Justiça Federal estabelecida pela reintegração de posse da Fazenda Buriti, nós apoiamos a ação da Polícia Federal. E todos sabem o que aconteceu. Policiais militares feridos inclusive através de disparos de arma de fogo, e infelizmente um índio morreu em razão disso também. Era necessário que nós virássemos essa página aí e possamos, através agora da utilização da Força Nacional, levarmos a paz aí para o campo e estabelecer uma relação de cordialidade entre índios e produtores rurais. E você me pergunta o que faríamos após a desapropriação, a reintegração, melhor dizendo. É o que a Força Nacional vai fazer, Sérgio. Ela vai trabalhar justamente ocupando os espaços ali da região de conflito, e com a sua presença nós mostrarmos tanto aos produtores quanto aos indígenas da intenção do governo federal e também do governo do estado de que nós não tenhamos mais nenhum tipo de conflito e possamos, e as autoridades, né, possam resolver esse problema na base do diálogo. Bem, nós estamos falando aqui, não é, de Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, essa região. Com relação ali a Aquidauana, não é, que já uma fazenda também foi invadida, a polícia também pretende fazer algum trabalho ali naquela região, coronel? Uma vez que estava se falando em evitar confrontos, mas na fazenda Buriti, por exemplo, houve dano ao patrimônio, residência, tacaram fogo na residência.
hoje a Polícia Militar, a Força Nacional, ela vai cuidar apenas do local para que não aconteça mais nenhum tipo de invasão e que não haja confronto entre fazendeiros e índios? É isso o trabalho? É isso, Marquinhos. E de início a atenção está voltada para a região de Sidrolândia. Isso não quer dizer, né, que nós não façamos também um planejamento e utilizemos uma estratégia para a atuação da Força Nacional na região de Aquidauana. A intenção, na realidade, é nós resolvermos todos esses problemas que estão acontecendo agora e darmos tranquilidade a todos os envolvidos nessa questão. Coronel, eu quero ouvir da senhor, como comandante da polícia, um relato rápido, né, da ocorrência lá de Sidrolândia, que há muita versão, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra coisa. Houve violência lá, a violência que houve poderia ter sido evitada? Bom, Sérgio, para nós fica muito difícil falarmos a respeito, porque como componente do Estado nós temos que dar cumprimento às ordens judiciais estabelecidas. E eu digo mais, viu, Sérgio, é muito bom nós acordarmos todos os dias e sabermos que nós vivemos num país democrático, que já passou um período difícil, do qual você é testemunha disso e sofreu por conta disso também, mas hoje nós vivemos num regime democrático. E para vivermos num regime democrático, nós temos que dar cumprimento e, principalmente, os cidadãos todos, sem exceção, seja ele quem for, cumprir as leis estabelecidas no país. E nesse caso em questão, nós fomos lá dar cumprimento à ordem judicial que estabelecia a reintegração de posse. E por isso eu posso te falar, Sérgio, e com todo respeito às pessoas envolvidas na questão, mas nós cumprimos e fizemos uma ação legítima, fizemos uma ação proporcional, fizemos uma ação necessária naquele momento e, sobretudo, foi uma ação estritamente legal, porque foi decorrente do cumprimento de uma ordem judicial estabelecida pela Justiça Federal. Infelizmente, nós já sabíamos, por conta do planejamento que tinha sido feito pelo comando da PM e pela Polícia Federal, do que nós poderíamos encontrar lá. E isso era um retrato da tensão vivida, principalmente pelos povos indígenas, e que fez com que nós adotássemos todo tipo de precaução para fazer o cumprimento dessa reintegração de posse. Posso te dizer que em poucos minutos, em menos de uma hora, nós já tínhamos cumprido a reintegração de posse. E, infelizmente, depois disso, depois da retirada dos indígenas da Fazenda Buriti, os policiais começaram a receber algumas pedras jogadas em sua direção, a utilização de flechas também, e, infelizmente, Sérgio, nós começamos a receber tiros também da parte contrária. E por mais que se negue falar nesse momento os povos indígenas, nós mostramos imagens que comprovavam a utilização de arma de fogo contra os policiais. Infelizmente, Sérgio, e posso te garantir que aconteceu o que aconteceu, algo poderia ter sido feito para se evitar aquilo, mas cumprimento de ordem judicial não tem o que pestanejar, a gente tem que ir lá e fazer o cumprimento. E foi isso que aconteceu. Bem, Coronel Davi, eu gostaria também da sua opinião, já que desde o começo está aí à frente da Polícia Militar, principalmente quando nesta reintegração de posse, a tensão era muito grande e ainda é muito grande na região, porque a imprensa fala, mas quem esteve ali no local, qual é a situação mesmo hoje ali nesta área da Fazenda Buriti e outras fazendas próximas? Bom, era uma situação tensa, continuou tensa depois da reintegração de posse feita pela Polícia Militar e pela Polícia Federal, e eu imagino que ela continua tensa ainda. Então é necessário que possamos agir de uma outra forma, utilizando agora a Força Nacional, com a presença em toda a extensão das estradas que levam à região de conflito,
E a partir daí, utilizando o diálogo, que algumas pessoas já vão começar a estabelecer, né, a gente espera que a situação lá se normalize, e sem entrar no mérito, né, de quem tem razão nessa história, o Estado tem que se fazer presente e evitar que outra coisa semelhante possa acontecer. Coronel, o senhor acha que a Força Nacional, por exemplo, a ação da Força Nacional pode impedir novas invasões por parte de índios? A intenção, Sérgio, é fazer essa ocupação a partir de hoje, principalmente nas estradas, e num segundo momento adentrarmos até a região de conflito, e a intenção é essa mesmo, é evitar que outras invasões aconteçam. Nós temos que resolver lá algumas questões trazidas pelos produtores, quanto à questão dos gados que tinham nas propriedades rurais, alguns objetos que eles reclamaram junto à Polícia Civil, que foram levados também de suas propriedades. E eu entendo que a partir de agora nós vamos buscar estabelecer essa relação aí para que a gente possa resolver e não tenhamos mais esse tipo de acontecimento e levando o nome do Estado aí para todo o país, para todo mundo, envolvido numa questão tão sensível como essa. Já começou o deslocamento dos policiais da Força Nacional para a área e é um trabalho de 24 horas? É um trabalho de 24 horas. Hoje nós temos mais 2 reuniões com a Força Nacional e também com o pessoal da SIGCOI, da Inteligência da Polícia Militar, e vamos ouvir aí grupos dessa questão para que todos tenham pleno conhecimento da ação a ser desenvolvida pela tropa federal próxima à região de conflito, e que assim todos possam, né, a partir do momento de saber da missão real da Força Nacional na região, buscar todas as formas aí para a gente resolver essa questão. Quer dizer, vai à frente, vai a Força Nacional, mas vai o SIGCOI e terá participação de mais policiais nessa ação, Coronel? Ou é só Força Nacional e SIGCOI? Como nós estamos buscando o esmorecimento de qualquer tipo de tensão no local, nós vamos utilizar inicialmente a Força Nacional. Secundariamente, nós utilizaremos a SIGCOI, somente se for extremamente necessário, porque nós pretendemos dessa forma, Sérgio, que todos que saibam das ações que serão desenvolvidas pela Força Nacional, tanto produtores quanto indígenas, possamos chegar num bom termo lá e resolver essa questão de uma vez por todas. O que se mostra que o mais importante mesmo é o diálogo, não é, Coronel? Antes de tudo é conversar para que não aconteça outras invasões, não é? E aí, enquanto isso, o dono da propriedade, não é? A FUNAI, aí sim uma discussão já jurídica, mas enquanto isso a Polícia Militar, a Força Nacional dando segurança tanto para os indígenas como também com os produtores rurais e, claro, as pessoas que também preocupadas, moradoras ali da cidade de Sidrolândia, que também estão preocupadas com essa situação. Né? Na realidade, essa é uma situação que não interessa a ninguém. O município certamente já começa a sentir os efeitos dessa crise lá no campo, com a diminuição de receita e com a preocupação, a intranquilidade que leva também aos moradores daquela região. Não interessa a ninguém, não interessa aos moradores de Sidrolândia, aos moradores da região e principalmente aos povos indígenas e aos produtores. Então é importante que nós, a partir de hoje aí, possamos fazer atuação e levando tranquilidade a todos que estão naquela região. E esperando, né, que quem tem que decidir a respeito dessa questão possa decidir o mais rápido possível. Coronel, fugindo um pouco dessa... Nós não tivemos a oportunidade de fazer uma avaliação do movimento de paralisação que houve na polícia recentemente. Tudo certo, a tropa, moral da tropa tranquila depois da mobilização aí, de paralisação, etc. Tal. A tropa está satisfeita com o acerto
com aquilo que o governo propôs tal, e concedeu? Eu acho que ninguém, Sérgio, se você perguntar, está satisfeito com o que ganha. Até porque todos se esforçam no dia a dia e acham que mereciam um pouco mais, além do que recebem. Eu entendo que a grande dificuldade que nós tivemos nesse reajuste salarial foi quanto ao índice apresentado para esse ano. Realmente a tropa esperava bem mais. E o comandante também. E todos os outros servidores. Mas, ao mesmo tempo, e eu como comandante e integrante do governo também, eu tenho que avaliar as condições que o Estado tinha para fazer esse reajuste, a fim de atender aí a expectativa de todos os servidores e, notadamente, aí os policiais militares. E acompanhando detidamente o fluxo de caixa do governo, eu vi que o governador chegou onde podia. Mas analisando o aumento global, Sérgio, concedido aos cabos e soldados da Polícia Militar, principalmente, nós teremos em 1 ano e 8 meses um reajuste de 43% aos cabos e soldados da Polícia Militar. A categoria que mais teve aumento nesse estado, nesse ano e no ano que vem. Então, eu acho que o governo do estado procurou contemplar aí a categoria de cabos e soldados da forma como o estado conseguiu contemplar. E a gente espera que agora, normalizada essa questão do reajuste, nós possamos aí continuar trabalhando. E eu vou falar uma coisa para você, Sérgio. Você sabe que nós fazemos parte do Conselho dos Comandantes Gerais. Atualmente eu sou o presidente do Conselho dos Comandantes. E todas as vezes em que nós temos reuniões, a gente discute, a gente vê um panorama de violência e da criminalidade de cada estado. A gente conversa detidamente sobre as ações e estratégias que estão sendo utilizadas. Algumas estratégias que nós utilizamos aqui, outros estados já utilizam em seus estados, porque se mostrou exitosa. Nós utilizamos outras ações que outros estados utilizaram também de forma adequada e que resultou na diminuição da criminalidade. E eu posso te falar, Sérgio, pela população que nós temos, pelo número de policiais militares, eu posso te falar que hoje nós estamos muito bem servidos. E muito bem servidos porque o profissionalismo impera dentro da nossa Polícia Militar. Nós temos uma tropa hoje que eu não me canso de elogiar, porque são graças a eles aí que nós vivemos tempos de segurança aqui no estado de Mato Grosso do Sul.